Olá, minha querida amiga, meu querido amigo, nos encontramos mais uma vez. Vamos juntos compartilhar aqui conhecimento, comunhão com Deus através do estudo da palavra e assim nós iremos nos preparar para os embates, para os desafios do nosso dia de hoje. Agradeço por sua companhia e agradeço também porque você faz valer a pena todo esse esforço quando você compartilha esse vídeo com seus amigos. Te agradeço de coração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se junte a nós. Se inscreva, acione as notificações, tá bom? E se você gostou do nosso canal, ou se você gostou do nosso conteúdo, por favor, não se esqueça de deixar o seu gostei no final para fortalecer aqui o nosso canal. Testemunhas do Cristo ressurreto. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Até que ponto alguém está disposto a ir por uma mentira? Nós vimos que os discípulos, eles viveram, pregaram e morreram, atestando até o final que Jesus de fato ressuscitou. Se fosse uma mentira, diante de uma ameaça de morte, por exemplo, de um assassinato, o indivíduo confessaria. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês para quantas pessoas Jesus apareceu. Primeiro, ali no próprio jardim da sepultura, quando Maria, muito cedinho, no primeiro dia da semana, no domingo, foi lá para embalsamar o corpo de Cristo. Essa história está lá em João capítulo 20, versículo 11 em diante, que diz assim, ó: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Olha que história extraordinária, né? Ela estava ali triste, cabisbaixa, porque foi lá para embalsamar o corpo de Cristo, para lhe dar as honras devidas. E, no entanto, quando chegou lá, encontrou o túmulo vazio. Roubaram o corpo de Cristo. E ela estava chorando quando, de repente, apareceram lá os anjos e o próprio Jesus. Olha como que Jesus ele se interessa pelo bem-estar, né, de uma única mulher. Maria estava ali chorando, então Jesus foi lá para consolá-la através da revelação de que ele estava ali. Não é? Maria, você não precisa mais chorar, eu venci a morte, eu voltei da morte. Maria ficou tão estupefata, tão feliz, tão surpresa. Claro que a intenção foi dar um abraço em Cristo, e diz aí no versículo 17 que Jesus disse: Não me detenhas, ou seja, não me toques, porque não subi para o meu Pai e vosso Pai. Olha que coisa interessante. Jesus morreu na sexta-feira, ressuscitou no domingo, e, no entanto, no domingo, na manhã da ressurreição, ele diz: Não subi ao meu Pai. Ora, não dizem por aí que quando a pessoa é cristã, é uma pessoa boa, quando morre vai direto para o céu? Então por que o próprio Jesus não foi direto para o céu quando morreu na sexta-feira? Porque ele afirmou claramente aqui, no terceiro dia após a sua morte, que ainda não havia subido ao Pai. Que coisa interessante, né? Maria foi a primeira testemunha. Logo ela saiu correndo, foi lá avisar aos seus amigos que havia visto Jesus ressuscitado. É interessante. Eles até foram lá, viram de fato a tumba aberta, mas não viram Jesus. Voltaram para o cenáculo e depois Jesus até apareceu para eles. E eles ficaram atemorizados, porque Jesus apareceu com as portas fechadas, diz a Bíblia. E eles suporam que estavam vendo um espírito. Jesus diz assim: Ei, olha que vem aqui, me toque. Vede que o espírito não tem carne e osso como eu tenho. E eles ficaram tão atemorizados, tão admirados,
para provar definitivamente que não era um espírito, que Jesus estava em carne e osso ali, pediu para eles alguma coisa para comer, diz a Bíblia lá em Lucas, que eles lhe ofereceram um pedaço de pão e um pedaço de mel, fava de mel, um pedaço de peixe. E ele comeu na presença dos discípulos. E depois desapareceu. Só que nessa ocasião, Tomé não estava presente. Uma semana depois, aí disseram para Tomé, né, deram a notícia, só vimos Jesus ressuscitado. Não creio, não creio. Eu não creio, eu só crerei se eu ver com os meus olhos, se eu tocar, lá está dizendo lá em João 20, verso 25, deixa eu ler com você. Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditareis. E diz a Bíblia que uma semana depois, Jesus aparece novamente com eles num local com as portas fechadas. Jesus aparece no meio deles e dessa vez estava presente Tomé. E as palavras de Cristo a Tomé, no verso 27, muito significativas, são muito significativas. Veja lá, verso 27. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Está vendo? Como Jesus ele se preocupa. Olha, eu queria aparecer a todos, mas Tomé não estava presente. Então vou voltar e aparecer porque ele disse que não creria se não visse. Aí Jesus disse para ele, depois que ele declarou a sua alegria de ter posto ali a mão, ter tocado, né? E depois disso ele fez uma declaração de fé extraordinária, dizendo Senhor meu e Deus meu, chamando Jesus de Deus. Jesus aqui não repreende ao seu discípulo, né? Por quê? Porque ele de fato é Deus. Se ele não fosse Deus, claro, certamente ele teria repreendido Tomé, dizendo, não, Tomé, não fala uma coisa dessa, porque eu não sou Deus, não. Assim como os anjos que são adorados impedem a adoração. Mas Jesus não protesta, Jesus não impede, simplesmente aceita a declaração. E aí no verso 29 diz assim, disse-lhe Jesus, porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Está vendo? Os que não viram e creram. Hoje, nós estamos nessa condição, nós não vimos. Mas Jesus diz, bem-aventurado aquele que não viram e creram. Mas Jesus não apareceu somente para esse, viu que apareceu para Maria Madalena, apareceu para os apóstolos, e diz lá em Atos capítulo 15, versículo 5 em diante, que ele apareceu para uma multidão de gente. Quer ver? Escute bem. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora do tempo. Ou seja, muitas pessoas viram, testemunharam de que de fato Jesus ressuscitou. E aí mantém-se a pergunta que eu fiz no início. Até que ponto alguém está disposto a ir por uma mentira? Esses viram, testificaram, não se contradizeram, foram ameaçados de morte. Os apóstolos, com exceção de João, todos eles foram assassinados, morreram martirizados por sua fé e sustentaram essa informação, essa crença até o final, mesmo diante da morte. Meus amigos, que coisa extraordinária. Jesus, de fato, ressuscitou. Nós não servimos um Deus morto, muito pelo contrário, nós servimos um Deus vivo. E se nós crermos, se nós acreditarmos, tivermos fé, bem-aventurados seremos. Sabe o que significa bem-aventurado? Feliz. Nós seremos felizes porque somos, apesar de não vermos, somos crentes, estamos crendo naquilo que nos foi passado pelas Escrituras. A palavra de Deus, ela é digna de crédito e nós podemos confiar que de fato Jesus não somente nasceu nesse mundo, não somente morreu, mas ressuscitou e vive para interceder por nós. Que esse Jesus ressurreto esteja aí no seu coração e do seu lado, abraçando você, tomando sua mão, guiando a sua vida e fortalecendo a sua fé.
Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor, por essa linda mensagem da ressurreição de Cristo. Queira, Senhor, nos sustentar na nossa fé, mesmo quando estamos fracos, mesmo quando nos sentimos abatidos por conta das dificuldades. Pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, meu amigo e minha amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Eu fico aqui esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.